Vamos lá. Vamos para física. Dessa vez, eletromagnetismo. Guilherme, o que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar a lei de Lenz. Revisãozinha rápida da lei de Lenz, para a gente nunca mais errar a questão. Tá bom? O que a lei de Lenz vai falar para a gente? Primeiramente, Lenz, juntamente com Faraday, foram pessoas que descobriram que a gente consegue produzir uma corrente elétrica de maneira induzida por meio da variação de um fluxo magnético. Como assim? Eles pegaram um superímã. Eu vou precisar de uma régua para poder fazer os desenhos perfeitos. Eles pegaram o auxílio de um superímã e fizeram o seguinte. Pegaram um ímã e aproximaram de uma lâmpada ou algum aparelho que precise de corrente elétrica. E eles perceberam uma alteração no comportamento desse objeto. No caso, a lâmpada brilhou mais, enfim. Quando eles pegaram o ímã e aproximaram de uma região, circular, digamos que aqui é o polo norte do ímã, e aqui é o polo sul do ímã, as linhas de fluxo magnético que saem sempre do norte para o sul vai incidir nessa espira, de modo que uma corrente elétrica ela vai conseguir ser induzida. Uma corrente elétrica vai ser induzida por meio de uma força eletromotriz induzida. E aí Faraday ele formulou o seguinte, que a força eletromotriz induzida é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético dividido pela variação do tempo, beleza? Pela variação do tempo. Essas linhas de fluxo magnético que passam por essa espira faz com que uma corrente elétrica seja induzida. Guilherme, mas isso aqui eu já sei. O que eu não estou entendendo é o que a questão falou, sentido da corrente na espira, ou então sentido positivo. O que é isso? Olha o que Lenz vai falar para a gente. Eu vou colocar aqui quatro situações do que pode ocorrer. Mas, primeiramente, eu tenho que postular o seguinte. A espira, lembrando que isso aqui eu dou o nome de espira, tá bom? Espira. A espira, ela faz sempre uma reação contrária ao ímã. O que é uma reação contrária ao ímã? É o seguinte, se a gente aproxima o ímã, a espira, ela faz sempre algo contrário. Se a gente está aproximando, a espira, ela exerce uma força contrária, ou seja, ela repele esse ímã. Ou, se a gente afasta esse ímã, lembra, a espira, ela faz uma força contrária. Então, se a gente está afastando o ímã, a espira está querendo atraí-lo. É sempre o contrário. Então, sabendo disso, eu vou colocar quatro situações do que pode acontecer com a espira. Primeira das situações, são situações de afastamento. Lembrando, se tem afastamento, se o ímã está se afastando, a espira está exercendo uma força de atração. Beleza? Aí tem que lembrar do seguinte, da premissa básica. O que é a premissa básica? Sul atrai norte, beleza? A gente tem força de atração, sul atrai norte, e sul repele sul, e norte repele norte. Tem que lembrar disso aqui, tá bom? Isso aqui é o princípio básico da eletrostática. Repele, tá bom? Então vamos lá.
Vamos pegar primeiramente um ímã igualzinho ao ímã que eu dei no primeiro exemplo aqui, ó. Olha, Guilherme. Primeiro dos casos. Nós temos um ímã. Aqui, ó. Ó. Na calma. Esse ímã, ele... Aqui está a espira, tá bom? Ele está se afastando. Então, vamos dizer que aqui está o polo norte. Aqui é o polo norte do ímã. Aqui é o polo sul do ímã. Guilherme, se o ímã está realizando uma força de afastamento, logo, a espira está querendo fazer o quê? Está querendo atrair. Está querendo atrair. São sempre forças contrárias. Mas espera aí. Se a espira está realizando uma força de atração, e aqui é polo norte, e lembra que norte atrai sul, então aqui eu tenho um polo sul na espira. Beleza? Segunda situação. Vou pegar um ímã, só que vou trocar a polaridade do ímã, tá bom? Vê bem, presta atenção. Ó. Bem. Guilherme, aqui tu inspira. Agora vou inverter a polaridade, tá bom? Aqui agora é polo sul, aqui agora é polo norte. Porém, eu não vou mudar o sentido do movimento do ímã. Eu vou estar afastando do mesmo jeito. Então, aqui é afastamento. Se eu afasto, a espira exerce uma força contrária. Então, ela exerce uma força de atração. Atração. Se aqui está atraindo e aqui é polo sul, e lembra que sul atrai norte, então aqui na espira a gente tem um polo norte. Tá bom? Um polo norte. Guilherme, eu já entendi o que acontece no afastamento. Mas o que ocorre na aproximação? Aproximação. Na aproximação, lembra, se a gente aproxima um ímã, a espira exerce uma força contrária. Então, na espira, está acontecendo uma reação de repulsão. Repulsão. Guilherme, primeiro caso, como é que pode acontecer? Vamos lá, vamos pegar o mesmo exemplo do primeiro. Do meu lado direito, nós temos o polo norte. Aqui, ó. Ficou grande. Ó. Polo norte. Beleza? Polo norte na minha direita. Polo sul na minha esquerda. Beleza? E aqui eu tenho minha espira, Guilherme. Olha ela aqui, ó. Se eu estou aproximando o meu ímã, se meu ímã aproxima, logo, a minha espira exerce uma força de repulsão. Então aqui está repelindo. Aqui ela repele. Ela está empurrando, beleza? Então, se aqui está acontecendo uma força de repulsão e aqui é polo norte, e lembra que norte repele norte, então logo aqui na espira a gente tem um polo norte. Tá certo? Guilherme, acho que já estou entendendo, né? Então, último dos casos. Qual é o último dos casos? É a polaridade invertida. Ou seja,
invertida, ou seja, polo sul aqui e polo norte ali. Guilherme, se eu estou aproximando, se aqui está tendo uma aproximação, a minha espira exerce uma força de repulsão. Se eu estou repelindo e aqui é polo sul e sul repele sul, aqui é polo sul no ímã. Guilherme, agora que eu já sei como polarizar o ímã, como é que eu sei o sentido da corrente? Se o sentido da corrente é sentido horário ou se é sentido anti-horário. A técnicazinha é o seguinte. Deixa eu ver se está gravando ainda, que da última vez eu gravei e parou. Tá. O que é que a gente tem que fazer? Coloca uma setinha na pontinha das letras. Coloca a setinha na pontinha das letras. Ó. Coloca uma setinha. Setinha. Ó. Setinha. 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 Guilherme, o que é essas setinhas? Essas setinhas é o sentido da corrente elétrica. Ou seja, no polo sul, percebe que a setinha está para cima e aqui ela desce. Então, o sentido da corrente é sentido horário. Sentido horário. E no polo norte, percebe que a setinha está descendo e aqui ela está subindo. Então, é sentido anti-horário. Ah, Guilherme, já entendi. Norte, desceu, subiu, sentido anti-horário. E aqui, subiu, desceu, sentido horário. Ok? Pronto. Sabendo disso, vamos agora responder a questão que mandou, tá bom? Pode tirar um print aí. Vamos lá. Vamos lá. Ele deu uma situação em que uma espira está conectada a uma bateria, um solenoide está conectado a uma bateria e aqui tem uma espira. Guilherme, a aula que tu desse agora há pouco é de um ímã. Isso aqui não é um ímã, eu sei, mas ele pode se comportar como? Por quê? Se aqui tem passagem de corrente elétrica porque tem uma bateria, não é não? Se aqui tem passagem de corrente elétrica, então a gente tem um campo magnético sendo produzido aqui, tá bom? E aqui tem uma espira. E ele falou na questão que a gente vai estar aproximando, tá bom? Primeiro, antes da gente ir para a questão, vamos primeiro polarizar o solenoide. Como é que a gente polariza? Pelos sentidos do fluxo do campo magnético. Como assim? Regra da mão direita. Pega a tua mão direita aqui, ó. Se aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo, então a corrente está vindo para cá. Ó. Ela está vindo e ela está chegando aqui, ó. Aqui está a minha corrente elétrica, tá bom? Você pode adotar ou o polegar ou esses 4 dedos para corrente, tá bom? Como aqui é uma espira, é um solenoide, ele gosta de adotar os 4 dedos como corrente. Então, se o sentido da corrente está para cá, veja que ela vem, aí dá uma volta e ela vai fazendo assim, ó. Vai fazendo assim. O meu polegar vai ser o campo magnético. Ou pode ser o contrário, beleza? Pode ser o contrário. Aqui está o sentido da minha força, da minha corrente elétrica, tá bom? E aqui é o sentido do meu campo, beleza? Tanto faz. Então, o sentido do campo magnético é para cá. Então, aqui vai estar saindo as linhas de campo magnético. Guilherme, se aqui está saindo as linhas de campo magnético e a gente sabe que as linhas de força de campo magnético saem do sul, do norte para o sul. Então, aqui é o polo sul do ímã. Desculpa. Aqui é o polo norte do ímã, porque está saindo, lembra, sai do norte para o sul. E aqui é o polo sul do ímã. Beleza? Pronto. Já descobri que aqui é o polo sul. Aí ele fala assim, ó. Vê. A partir de determinado instante, começa a se movimentar em direção, no sentido de se aproximar do solenoide. Então, aqui está tendo uma aproximação. Se aqui está se aproximando, lembra
que a espira faz sempre uma força contrária, então ela está exercendo uma força de repulsão. Se ela está sofrendo uma força de repulsão, e aqui é o polo norte, aqui é o polo sul, desculpa, e sul repele sul, então aqui a gente tem um polo sul. Beleza? Então, se está se aproximando, está acontecendo uma repulsão. Tá bom? E o sentido da corrente, como é que a gente sabe? É só colocar a setinha. Coloca a setinha na pontinha da letra e a gente vai ver se a corrente está nesse tal sentido positivo que ele falou. Ele quis falar que setinha positiva é isso aqui. Beleza? Então, olha, setinha para cima, aqui vem para baixo. Então a corrente está indo nesse sentido aqui, ó. Olha, está indo no sentido que ele deu, no sentido positivo. Então a corrente está indo no sentido positivo da questão. Aí vamos ver qual alternativa vai responder melhor. Letra A, negativo, não, sentido positivo. Letra B, positivo, pode ser. E a espira sofre a ação de uma força magnética de repulsão aplicada no solenoide. Verdadeiro. Letra B já contemplou. Letra C, negativo, não. Letra D, positivo, ok. E a espira sofre uma força magnética de atração, não. Sofre repulsão. Letra A é negativo. Então a gente fica com a letra B de bola. Beleza? Vamos para a próxima.